em segurança de processos, o André Marchiori, que é coordenador de engenharia da Elanco. Boa noite, André, seja bem-vindo. Boa noite a todos, obrigado. Tudo bem? Então, hoje nós vamos ter essa conversa. Esse tema, confiabilidade, faz parte da nossa pós-graduação em segurança de processos do Senai CETICET. O André atua como especialista na nossa pós-graduação e nós estamos com turmas abertas, começam agora, no dia 26 de abril. Então, o André vai disponibilizar a apresentação para vocês. André, por favor, pode começar. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Ok, vamos começar. Bom, pessoal, primeiramente, de minha parte, boa noite. O assunto que nós vamos discorrer hoje, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a confiabilidade é um assunto, assim, literalmente cativante, e se a gente não toma cuidado, o foco da segurança de processos acaba derivando por um estudo que não é exatamente o que é o objetivo do curso. Então, eu vou tomar o cuidado de introduzir um pouco sobre o que é segurança de processos, contextualizar o papel da confiabilidade dentro desse processo, e aí, com o passar dos slides, nós vamos notando como é que as coisas vão evoluindo até o final de manutenção centrada em confiabilidade, e alguns casos em que a confiabilidade, infelizmente, falhou e mostra alguns resultados que não são exatamente o que se espera em qualquer situação de trabalho industrial ou até mesmo em pequenos negócios. Tudo começa com confiabilidade, uma palavra em que a gente se pergunta, você já pensou em confiabilidade? Olhando para essas figuras, com certeza o termo confiabilidade de alguma maneira tem que vir à sua cabeça. Quando você entra no hospital e vai para uma UTI, quando esse nosso amigo escalador aqui está preso com a vida dele pendurada numa presilha simples, a confiabilidade dessa presilha, desse nó. O Lewis Hamilton, que ganhou a corrida nesse fim de semana, ele tem que confiar no carro dele de uma maneira absurda, quando ele está a mais de 300 km por hora. Um ônibus espacial, um avião com um design diferente, ou até numa montanha-russa, quando nós vamos nos divertir durante um passeio, um parque de diversões, ou você confia ou não. Então, tente transportar isso para uma realidade em que o impacto não afeta só as pessoas que estão sentadas num carrinho de uma montanha-russa, mas, de repente, de toda uma comunidade que pode ser afetada por aspectos de um processo produtivo fundamental para a nossa sociedade, mas que, de alguma maneira, se não for devidamente cuidado e analisado, pode causar um acidente ou alguma coisa muito séria, às vezes até fora de controle, para até ser debelado ou mitigado depois de acontecido. Então, vamos discutir sobre segurança de processos. A segurança de processo busca minimizar os riscos de eventos imprevistos. Boa noite, André. Desculpa te interromper. Claro. Só para a apresentação compartilhar conosco. Não está compartilhada, não? Não, não está aparecendo. Perdões, tem alguma coisa de errado. Deixa eu voltar aqui. Antes que a gente começasse, né? Só um momento. Para mim já estava compartilhado, Márcia, perdão. Não, sem problemas. Estamos no início. Vê se já voltou. Tá vendo? Não, tá só O Windows, a área de trabalho do Windows. Exato. Perfeito. Então vamos lá. Estamos aqui. Passei por essa tela aqui, pessoal. Desculpem, a gente simulou um pouquinho antes, eu pensei que ainda estivesse compartilhando. Estão vendo a tela agora? Quando a gente sai, ele descompartilha, desculpa. Não, sem problemas. Então, quando eu falei aquilo tudo, eu estava mostrando essas fotos aqui. Do escalador, do avião, do Lewis Hamilton, da montanha-russa, da UTI e do ônibus espacial. Então, falando de segurança de processos, ela busca minimizar os riscos de eventos imprevistos e indesejáveis, óbvio, reduzindo assim acidentes e eventos catastróficos. Quando nós falamos desse tipo de evento catastrófico, nós estamos falando basicamente da falha na integridade de equipamentos de processo. Falando de vasos de pressão, torres de fracionamento de indústrias de petróleo, tubulações, caldeiras industriais que podem provocar eventos muito sérios, e assim como a perda da contenção primária de produtos perigosos. A perda da contenção primária significa dizer que
Um vaso de pressão, um tanque, uma torre rompeu e com aquilo o produto vazou. Essa ruptura provoca vazamentos através de falta de controle, também através de falta de controle operacional, levando a acidentes, com incêndios, explosões, com alta liberação de energia. O assunto é muito sério. E aí, dizem que uma palavra, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Essa imagem aqui foi tirada do Financial Times, é uma matéria chamada Issues at Heart of Deepwater Horizon. Essa aqui é uma matéria muito interessante que mostra o quanto a segurança de processos e a confiabilidade foram subjugadas em prol de produção, de produtividade, de ganhos. A imagem em si é impactante, mas eu queria chamar a atenção de vocês para o tamanho da escala disso. Aqui é uma escada. Tenta imaginar o tamanho de uma pessoa e essa plataforma inteira vindo a pique, explodindo. É uma imagem muito impactante. E quando nós falamos grandes liberações de energia, nós estamos falando de coisa desse tipo. Daí para baixo, esperemos, né? E nos pilares da segurança de processo, nós temos sempre os 4 pilares que sustentam a gestão da segurança de processos, que é o comprometimento com a segurança de processos, ou seja, top-down, a empresa diz, estou comprometida. O entendimento dos perigos e riscos, aí a gente começa a mergulhar nos próprios processos da empresa. Nós somos uma empresa nuclear, nós somos uma hidrelétrica, nós fazemos bala, nós fazemos chocolate, não importa, perigos e riscos existem em qualquer processo produtivo. Acontece em seguida a gestão dos riscos. Aí vem a primeira frase e eu vou repeti-la algumas vezes. Não existe risco zero. Quando nós fazemos uma gestão de risco, nós fazemos estudos para mitigar e minimizar os potenciais riscos. E os aprendizados com a experiência. Trata-se de melhoria contínua. Eventualmente, algumas coisas passam e isso tem que gerar um aprendizado e uma retroalimentação de todos os processos de confiabilidade e segurança de processos. E aí vem a pergunta, e a confiabilidade, onde é que isso fica? Bom, para isso nós vamos ter que falar um pouquinho sobre risco e perigo. Olhando para esse nosso amigo gatinho aqui, eu acho que ele está correndo um risco porque ele não tem a menor ideia do perigo que está correndo. Se nós formos tentar usar uma frase para poder esclarecer os contextos, onde nós entendemos que risco está atrelado a uma ameaça. Muitas das vezes o risco está atrelado a uma oportunidade. Quando o cara investe numa ação, por exemplo, tem um risco. O risco é ele se ferrar ou o risco é ele se dar bem. E a efetividade do perigo, quando o risco só existe quando existe algum perigo efetivo. E o perigo é uma ou mais condições que têm o perfil de causar ou contribuir para que o risco aconteça. É quase uma redundância. Mas, a bem da verdade, se você olhar a imagem do gato, você vai ver que todos os cachorros são um perigo. E ele está correndo risco. É uma imagem assim, quase cômica, não é? Mas que ilustra bem a diferença entre um e o outro. Mas qual é o risco em processos industriais? Eu estou falando de falhas. Quando falamos que nós temos um risco, a confiabilidade está correndo atrás de evitar falhas. Eu gosto do termo falhas não anunciadas. É um evento indesejado que faz com que o sistema ou ativo não cumpra a sua função da forma que se espera. Ou seja, ele falha. E aí nós temos 4 tipos de falhas muito específicas, que são as chamadas falhas funcionais, ou seja, o sistema é incapaz de performar a função para a qual ele foi projetado. Ou seja, um exemplo simples é quando você pega um carro, está andando com o carro em alta velocidade, pisa no freio e o carro não para. Ou seja, aconteceu uma falha funcional, o freio falhou. Uma falha potencial é uma anormalidade, algo que você detecta que está acontecendo de anormal, mas não levou ainda a uma falha. Por exemplo, o carro está em alta velocidade, quando você pisa no freio, você escuta um ruído anormal. Aquele ruído de atrito alto, falou, tem alguma coisa de errado com o meu freio. Isso é uma falha potencial, mas o freio não falhou efetivamente. Uma falha segura é quando nós temos uma instalação inteligente. É como se eu tivesse um freio reserva e falhou o freio do pedal, eu puxo o freio de mão. Nesse caso, é uma atuação humana. O motorista faz com que a instalação seja inteligente. Mas nos processos existem instalações com redundâncias de alto grau de capacidade de interpretação e automação. E a falha perigosa é quando a instalação é efetivamente insegura. As condições de projeto e construção dela não atendem aos requisitos para quais ela foi projetada para funcionar. Aí é o caso do freio de novo, o carro está sem freio, você pisa no freio, não tem nada ali. Poxa,
O que houve? Alguma coisa quebrou e a falha foi perigosa. Isso aqui é uma figura que eu sou muito fã. Na sala de controle da NASA, em Texas, em Houston, tem esse logo estampado na porta da sala. A falha não é uma opção no Kennedy Center Space. Ou seja, eles não consideram qualquer tipo de falha como algo que deva ser tratado com o máximo de responsabilidade. Eles não admitem falhas. Isso envolve um choque cultural. E falando de riscos de falha envolvem o que leva uma falha, qual o risco que pode levar a uma falha? Uma condição insegura, uma falha, defeitos, irregularidades técnicas nas instalações e equipamentos. Um ato inseguro, em cima estou falando dos equipamentos, o ato inseguro estou falando de pessoas, condutas, comportamentos e decisões conscientes ou inconscientes expondo a riscos. E isso pode ter uma ação deliberada, conscientemente viola as regras. Isso aqui é muito comum, eu noto isso muito pela minha experiência com pessoas que já têm vivência e conhecem muito o processo onde trabalha. E muitas das vezes elas acabam violando algumas regras por própria autossegurança e levam, por essa ação deliberada, algum tipo de problema. É óbvio, existem outras situações. Esse exemplo que eu citei é um que eu já vivi, eu já presenciei situações como essa. E ação não intencional. O cara comete um erro, a pessoa comete um erro, um equívoco por desconhecimento ou falta de recurso. Ou ele não tem a ferramenta para fazer uma manutenção, ou ele não sabe os parâmetros de processo que estão operando ali, ou ele não sabe a criticidade do equipamento que ele está operando. Eu não sei se vocês já assistiram esse desenho, é o Papaléguas. O Willy Coyote, para mim, ele é o exemplo mais clássico de que um desenho dele de 5 minutos mostra esses 4 conceitos seguidas vezes. Condição insegura, ato seguro, deliberado e não intencional. Além do desenho ser muito engraçado, ilustra perfeitamente isso. É muito comum eu usar esse cara em exemplos. E às vezes a coisa não é tão séria, a coisa não é um desenho, a coisa merece até uma foto. Aqui é uma condição insegura, ato inseguro, deliberado e intencional. Ou seja, se esse cara aqui acontece, se essa escada acontece alguma coisa, vai todo mundo junto. Mereceu uma foto, decididamente, uma situação como essas. E falando de riscos quanto à criticidade, o fundamento, se um risco é intolerável, é necessário tomar medidas para reduzi-lo. Por que estou colocando isso? Um risco, como eu falei antes, não existe risco zero. Um risco precisa ser tolerável, ou seja, administrado. Para que isso aconteça, vem essa pergunta: como minimizamos ou mitigamos riscos? Para que isso aconteça, isso aqui pode não parecer, mas essa foto aqui que eu considero muito impressionante, porque eu respeito muito a altura, é uma foto com risco mitigada. Porque essa foto foi uma foto combinada. As pessoas não estavam ali sentadas almoçando. Um fotógrafo combinou, os operários que tinham maior capacidade de concentração e que não sofriam com acrofobia ou dificuldades de atividades em altura, sentaram na viga e tiraram essa foto. Qualquer um que sentasse ali em qualquer outra opção já tinha caído. Ou seja, o risco foi mitigado. Colocamos pessoas capacitadas para minimizar o risco de uma queda. Mas qual é o nosso parâmetro para intolerável no dia a dia? Aquele caso ali daquela foto do Empire State é algo que é meio surreal, não é? Mas imagina, você recebe um convite, vamos para a Disney, vamos pegar um avião amanhã para a Disney, esqueça a pandemia, faz de conta que não existe pandemia. A gente pega um voo direto, desce em Orlando e vamos brincar num parque da Disney. Ok, raramente alguém vai dizer não, obrigado. Eles vão pegar, me dar passagem, preparei a minha bagagem e vamos lá conhecer o Mickey. Mas e se eu disser para vocês que o avião vai pousar fazendo isso? Numa situação como essa, será que o risco passa a ser intolerável? Só que aqui é uma situação que você sabe que isso vai acontecer. Existe um imponderável sim, mesmo em situações consideradas seguras, totalmente controladas, cheias de checklists, e por causa disso, temos sempre a necessidade de estarmos mitigando os riscos. E aí vem as perguntas. Vocês já devem ter visto pessoal pulando de bungee jump,
Quantas vezes, andando pela estrada, a gente via uma passarela e a pessoa atravessando embaixo da passarela? Aqueles passeios de balão na Turquia, que o balão fica crivado o céu fica crivado de balões de cesto com as pessoas passeando. Motocross, que é um esporte com grande índice de acidente, não com fatalidade, mas com lesões sérias. Asa delta é o esporte que mais mata no mundo. Jogar futebol. Quem não joga Agora tem muitas meninas jogando, né, futebol feminino. Quem nunca foi jogar futebol e não tomou uma bolada de mau jeito, torceu um tornozelo? Andar de bicicleta, nunca tomou um tombo? Uma viagem de avião, como eu falei aqui. Isso vem um parâmetro. O que é aceitável ou não para mim? Ou para a minha empresa? Eu procurei bastante casos para ilustrar isso e, francamente, eu arrumei uma foto que é sui generis. Eu nunca vi nada tão radical quanto isso. Uma carona para esse tipo de esporte radical eu nunca tinha visto. Então, eu acho que vale para essa moça, esse risco é aceitável. Para mim é completamente intolerável, eu considero uma insanidade. Transportem isso para suas realidades e perguntem, o que para mim é um risco tolerável? E aí vem o tal do gerenciamento de riscos. Para um correto gerenciamento de riscos, é necessário uma categorização com priorização para a redução do grau de um risco. Ou seja, para uma empresa que trabalha com, vamos dizer, produtos alimentícios, o que é o risco? O risco pode ser um operador ter um acesso a uma máquina que faça uma moagem de um tipo de carne ou algum tipo de vegetal, alguma coisa assim, e aí é um tipo de risco. Agora imagina um operador que trabalha numa usina nuclear, que acompanha os testes de reatores, do sistema de refrigeração de reatores nuclear. É outro tipo de categorização, é outro tipo de priorização de risco. E as medidas de segurança para reduzir a um grau aceitável envolvem eliminar perigos, eliminar falhas. Quando eu falo eliminar falhas, eu estou falando de confiabilidade, processos tolerantes à falha, estou falando sim de confiabilidade, mitigar consequências, fatos e dados, e mudar e consolidar cultura. Isso aqui está marcado de vermelho, porque isso aqui tudo só funciona a partir do momento em que a primeira vez que isso aconteceu não foi a única. Quando as pessoas passam a avaliar riscos, falhas, processos e mitigar consequências de maneira sistêmica, aí sim nós temos o início de consolidação de cultura. Um exemplo para isso é um caso bem simples. Eu vi um vídeo essa semana na internet em que 3 pessoas entraram embaixo de uma árvore durante uma tempestade de raios. Acabou que o raio caiu e levou os 3 a óbito. Será que se eles soubessem disso, a cada 50 mortes por raio no mundo, uma é no Brasil, que o Brasil é líder mundial em incidência de raio, será que eles teriam subestimado os riscos? É aquele caso lá do risco, né? O cara cometeu um erro, foi um equívoco, ele não sabia o que estava acontecendo. Mas e se um deles soubesse e de maneira deliberada entrou debaixo da árvore? Ele considerou mais importante não se molhar do que o risco de tomar um raio na cabeça, que era uma coisa extremamente rara, muito difícil de acontecer, e com esse percentual. Agora, para esses caras aqui, francamente, eu não sei se essa foto é montagem, tá, pessoal? Mas quando eu olhei, eu achei sensacional. Aproximadamente 5.000 pessoas já escalaram o Everest e 300 morreram, fora um sem número absurdo de pessoas que acabaram mutiladas, perderam parte das mãos e dos pés por congelamento, tiveram outros problemas mais sérios de saúde. São necessários 3 anos de planejamento e preparação e, no mínimo, R$300 mil de custo. A chance de morte é de 5,5%. Riscos conhecidos, aceitáveis para todos os envolvidos. Estão todos motivados e doidos para chegar lá em cima, mesmo sabendo os riscos. Ou seja, a categorização e priorização depende do seu negócio. O que é importante para você? É o impacto ambiental? É a segurança? É a produtividade? É produzir a um menor custo? É garantir que os seus empregados estarão seguros? Tudo isso são categorias de priorização que aparecem de uma maneira muito clara quando o estudo de confiabilidade é conduzido. E aí vamos falar dela, então. O que significa confiabilidade? Se vocês entrarem no Google, vai aparecer um monte de coisas. Mas, por palavras isoladas, quando a confiabilidade significa confiança, eu acredito, eu posso contar. Probabilidade de sucessos. Quando nós colocamos esses caras aqui alinhados, com nervos de aço, e tiramos a foto dele, era 100% seguro que esse cara não ia cair lá de cima? Não ia ter uma vertigem, alguma coisa ia cair? Não.
A resposta é não. Sempre existe o risco. E correr riscos aceitáveis, e aquela pergunta que vive martelando na cabeça da gente: o que é um risco aceitável? E o que você aprende com a confiabilidade baseado naquelas palavras? A confiabilidade, ela é baseada em dados e métodos estatísticos. Não existe adivinhação. Pô, isso é confiável pra caramba. Não. Por que que ele é confiável? Ah, porque em 98% dos casos que eu comprei um componente eletrônico para o meu carro que mantinha o airbag em completo e perfeito funcionamento, eles funcionaram corretamente. Opa, então eu tenho uma confiabilidade altíssima. Ele visa a melhoria contínua de seus ativos e instalações. Ou seja, quantas vezes vocês já não viram os recalls que os carros sofrem? Isso é retroalimentação de sistema. Em algum lugar, alguém sofreu um acidente com aquilo, ou algo aconteceu que não deveria acontecer. E as empresas aprendem com isso, voltam para os seus projetos, para as pranchetas de projeto, corrigem o problema e saem correndo o mundo para tentar fazer esses recalls. Eu estou usando os carros como um exemplo, tá? Mas tentem imaginar isso de uma maneira mais clara, de uma maneira mais focada na indústria. Tentem imaginar uma caldeira com uma válvula de segurança que tem um erro de projeto e o fabricante descobre isso. E a válvula está lá montada, protegendo a caldeira no lado do escritório em que você trabalha. É uma situação bastante desconfortável, né? Então, esse tipo de melhoria contínua é fundamental para que as coisas continuem andando dentro do padrão adequado de confiabilidade. O desempenho de segurança de processos, de áreas produtivas, industriais e fabris garante que nós temos uma planta confiável. Ninguém vai querer entrar numa fábrica que está correndo um risco de acidente o tempo inteiro, que tem histórico de acidente, que tem dados e métodos estatísticos que corroboram que a gente precisa de investimento ali, porque tem uma situação crítica. Então, a confiabilidade, quando a gente fala de segurança de processos, está diretamente relacionado a esse desempenho. E esse cara aqui, o Steve Jobs, disse uma frase que é exatamente o que eu penso a respeito de tudo isso que a gente acabou de discutir. Você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida, ou como um resultado que aponta numa nova direção. Só que quando a gente fala de segurança de processos e confiabilidade, às vezes uma besteira vai ser uma falha inesquecível. Então, isso vale muito quando a gente fala de computadores. Quando a gente fala de um computador em casa e o seu notebook que dá um bug, ou o seu iPhone tem algum problema e você tem que se desfazer dele. Agora, numa fábrica ou em um processo de alto risco, em que você depende desse computador para manter o seu processo alinhado e com todos os controles operacionais, isso significa dizer que essa besteira não pode ser esquecida. E aqui tem uma coisa, isso é só um parêntese, está chamada confiabilidade humana. Vocês vão ouvir falar muito disso, eu creio que daqui para frente, porque está sendo um foco muito grande nas indústrias, tá? A confiabilidade humana é a gestão da prevenção da falha humana. Aquelas duas últimas falhas que nós discutimos lá, relativas a ato inseguro, em que a probabilidade de uma tarefa ser desempenhada com sucesso pelo homem é a diferença do cara apertar um parafuso com uma chave de boca ou ele apertar o parafuso com a parafusadeira automática que a gente vê em pit stop de Fórmula 1 e que os car centers têm muito aí para fazer isso. E aí o nosso amigo aqui diz isso. Ou a gente aprende, ou as lições da gravidade nos ensinam, né? O mercado nos ensina. Ou você passa a pensar nisso, ou você vai ser engolido. E é um dos aspectos mais influentes no resultado de programa de confiabilidade. Raramente, uma falha operacional que leva a um acidente não poderia ser evitada se não tivesse um devido treinamento, capacitação e conscientização das pessoas. É claro, existem exceções, mas na maioria das vezes um ato inseguro está envolvido. E os conceitos? Vamos falar finalmente de confiabilidade de uma maneira mais técnica. A confiabilidade é a probabilidade, de novo, probabilidade de que um ativo desempenhe sua função por um período de tempo especificado, sob condições de operação projetadas e previamente especificadas, sem que ocorram eventos não anunciados. Ou seja, eu não posso dizer que um equipamento é confiável nos próximos 50 anos. No século passado, existiam equipamentos que eram projetados para a vida. Aí o cara tinha, sei lá, um torno que ocupava uma sala inteira
e ele durava 40 anos. Hoje nós temos um torno que é do tamanho de uma mesa, que dura 2 anos, mas a facilidade de operar ele é outra. Então, quando nós falamos de confiabilidade, nós temos que especificar um período dentro do qual nós consideramos que as condições de operação serão atendidas. E aí, quando eu falo que a confiabilidade tem que ser atendida com base numa probabilidade, eu estou falando disso aqui, olha. Lembra que eu falei para vocês o que eu considero, qual é a minha aceitabilidade para um parâmetro crítico? Para a confiabilidade, nesse caso aqui, por exemplo, isso aqui é arbitrário, tá? Eu digo que a confiabilidade de um sistema meu é 90%, ok? E aí eu medi a confiabilidade desse meu sistema, e ao invés de 2, ela deu 3,6%. Ou seja, dentro de um ano, eu queria que esse equipamento ou esse sistema tivesse 90% de chance de operar sem falha nenhuma. Ou seja, em um ano, 90% de chance dele não falhar. E, na verdade, eu tenho 3% de chance dele não falhar. Ou seja, eu tenho 96,38% de chance dele falhar. E essas perdas todas aqui são por baixa confiabilidade. O R é de reliability, ok? Então, essas perdas por baixa confiabilidade, tentem imaginar que isso não é uma perda de dinheiro. Tenta imaginar que esse sistema que falhou é um sistema de proteção de um equipamento crítico, de uma planta crítica, e esse tempo todo que ele ficou fora, baixou a segurança do processo que nós estamos controlando. Disponibilidade é a porcentagem do tempo em que o equipamento ou sistema está disponível para exercer a sua função, excluindo o tempo em que ele esteve parado para manutenção ou por algum outro motivo qualquer planejado. Ou seja, o equipamento tem que estar disponível para mim. É o mesmo caso que eu falei para vocês do freio. Quando a gente pisa no freio do carro em alta velocidade, ele tem que estar disponível operacional. Não adianta eu chegar a apertar o freio e o carro não parar. Da mesma maneira que se a gente chega em casa e acende a lâmpada da casa. Nós estamos esperando que o sistema esteja disponível. Eu não quero ficar no escuro. Isso é disponibilidade. Apertei o interruptor, acendeu a lâmpada. Apertei o pedal, o carro parou. E mantenabilidade. Desses 3 conceitos aqui, esse talvez seja o mais fácil de entender, mas o mais controverso a nível dentro do nosso processo. É a probabilidade, de novo, a danada da palavra probabilidade, de restabelecer um sistema, as suas condições de operação especificadas dentro de um limite de tempo adequado sob condições de uso especificadas. O que eu quero dizer com isso? Eu só aceito que o meu sistema, ou processo, ou equipamento, fique parado para manutenção por no máximo 8 horas. Ok, o meu processo está preparado para ficar parado para manutenção durante 8 horas. Isso significa dizer que toda a minha equipe de manutenção, todos os processos que eu tenho de fornecedores, de compra de materiais, tem que estar apto para devolver o equipamento à condição operacional em 8 horas. O parâmetro perfeito é esse aqui. Trocar o pneu no auto center com boa mantenabilidade. Ou seja, o cara levanta o carro no elevador, vai lá com a chavezinha de impacto dele, solta as porcas, troca o pneu, o cara está limpinho, tá vendo? Em pé, numa posição ergonômica, troca o pneu, faz o alinhamento, desce o carro, te entrega o carro. Quando você chega numa condição como essa, ele diz para você, eu troco os 4 pneus do seu carro, te devolvo o carro pronto em 40 minutos. Ele vai fazer. Porque ele está com tudo planejado, tudo devidamente alinhado para garantir a mantenabilidade desse processo, dessa atividade. Agora, e esse cara aqui? Sem comentários, né? Se eu perguntar para você, vem cá, meu camarada, quando é que tu termina de trocar o pneu da tua Kombi? Primeiro, ele arrumou 2 bujões de gás para servirem de macaco, ele entrou embaixo da Kombi, apoiado num papelão, ele está sem camisa, duvido que ele esteja com a chave adequada e tem um cara aqui ainda dando as coordenadas para ele, passando ferramenta para ele. Você vai perguntar, quanto tempo eu levo? Eu não tenho a menor ideia. Você vai sair vivo daqui? Também não sei. Fórmulas. Lembre que eu falei para vocês que eu calculei a confiabilidade, a gente calcula a disponibilidade, a gente calcula a mantenabilidade? Pois é, a fórmula da confiabilidade é essa. Confiabilidade em função do tempo é E elevado a lambda T, onde reliability, confiabilidade, T, intervalo do tempo, E, constante de Napier, lambda é a taxa de falhas, onde lambda é 1 sobre o tempo médio entre falhas. Tempo médio entre falhas, somatório, gente, que loucura. Esqueçam
por enquanto, entenderem fórmulas. Essa palestra rápida é para que vocês saibam que as fórmulas são fórmulas clássicas, consolidadas no mercado, existem em literatura. Se você entrar no Google e procurar fórmula da disponibilidade, vai aparecer uma infinidade, um monte de ocorrências que vai explicar a você como calcular ou para te dar um melhor entendimento. Eu quero só que vocês saibam que existem fórmulas. Não são fórmulas simples, já são fórmulas deduzidas e não temos que pensar ou reinventar a fórmula, tá? Não precisa ficar maluco igual o nosso amigo aqui. E aí, sabendo que existem números, que confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade são itens calculáveis e são KPIs, ou seja, são índices de performance de empresas que querem levar confiabilidade e segurança do processo a sério, a gente faz uma análise muito interessante quando calculamos esses três. Olhando aqui, disponibilidade, nesse primeiro quadro verde aqui, eu tenho um tempo programado para produzir, que é essa barra toda aqui. Eu tenho uma disponibilidade dessa fábrica, ou desse sistema, ou desse equipamento, de 99,35%. Ou seja, dentro do tempo que eu estimei, 99,35% das vezes ele está disponível. Eu ainda não falei disso aqui para vocês, tá? Mas ele é a função do MTBF e do MTTR. O MTBF é o tempo médio entre falhas, ou seja, de quanto em quanto tempo esse sistema, processo ou equipamento falha. E o MTTR é o tempo médio de reparo, ou seja, quanto tempo, em média, eu levo para colocar esse equipamento operacional de novo quando ele falha. E a minha disponibilidade medida em função desses dois parâmetros é essa verde clara aqui. Ok, ele tem uma fórmula para isso. E aí eu vou ver minha confiabilidade, que é aquela barrinha que eu mostrei antes para vocês. Poxa, se eu tenho o sistema disponível 99% do tempo, eu quero ter uma confiabilidade esperada de 90%. Ou seja, eu quero que, ao longo desse período de tempo que eu estimei, eu tenha 90% de probabilidade de que o sistema opere com sucesso. E aí eu medi e cheguei à conclusão que eu tenho só 3,62%. Essa forma também é baseada no MTBF. E aí eu medi a minha mantenabilidade. A minha mantenabilidade esperada era de 80%, ou seja, em algum momento alguém definiu que eu quero que o meu sistema, equipamento ou processo volte a operar normalmente, em caso de uma falha para manutenção, em até, vamos chutar aqui, 4 horas. E aí foi medido essas 4 horas. E a mantenabilidade dentro de 4 horas foi de 6,92%. Ou seja, ele só tem quase 7% de chance de devolver. Ou seja, ele não vai devolver. E isso é a função do MTTR, é o tempo médio de reparo. E aí, como eu falei para vocês, existem referências que são definidas conforme os critérios das empresas e das suas atividades. Esses números aqui, que foram definidos, foram números que eu arbitrei. Existem referências bibliográficas, a gente procura, existem sites especializados em trazer índices de MTBF e MTTR para determinados tipos de equipamento e características de empresas. Porém, dependendo do seu negócio, da criticidade do seu negócio, esses números são adequados e são medidos e são definidos pela própria empresa. E aí, nós trabalhamos nisso aqui, ó. Essas perdas que estão em cinza é exatamente onde a confiabilidade atua. Eu quero reduzir as minhas perdas por baixa confiabilidade, eu quero reduzir as minhas perdas por baixa mantenabilidade para que eu aumente a minha disponibilidade, que eu não tenha mais perdas por falha. E aí, nesse caso aqui, sem vocês precisarem responder, vocês acham que a gente tem um processo dentro do esperado? Se eu estou esperando 90 e tenho 3, se eu estou esperando 80 e tenho 7, tem algo errado. E aí a gente precisa atuar. E aí surgem medidas de segurança quando a gente fala de segurança de processo. Essa hierarquia aqui trata de 3 aspectos básicos. O primeiro são os projetos intrinsecamente seguros. Quando a gente fala de um projeto, existe uma disciplina da confiabilidade, que são os projetos confiáveis. E isso mantém ele intrinsecamente seguro em paralelo. A segurança técnica e de engenharia, integridade de equipamento. Aqui a confiabilidade é fortíssima. Quando falamos de integridade de equipamentos, bombas, reatores, vasos de pressão, caldeiras, todo o estudo de confiabilidade se aplica porque os técnicos adoram esse tipo de avaliação.
quando a gente entra no estudo de confiabilidade focado em integridade de equipamentos, analisando causas raízes de falha, é uma segurança passiva. Os dispositivos técnicos de segurança. Depois que avaliamos as integridades dos equipamentos, existem dispositivos que são a segurança ativa. Por exemplo, nós podemos, como eu falei, o caso de uma válvula de segurança. A panela de pressão da casa de vocês tem uma válvulazinha de segurança. Aquela é a segurança ativa da panela de pressão. Se aquela válvula parar de funcionar, já era. A panela vai romper. Um tanque que tem um produto inflamável e tem um sensor de nível. E se aquele sensor de nível falhar, a bomba vai continuar enchendo o tanque até ele transbordar no produto inflamável. A criticidade desse sensor de nível torna-se uma segurança ativa. Nós vamos ter que ter um dispositivo de segurança para garantir que aquele sensor, no caso de falha, eu tenha uma redundância ou uma confiabilidade aumentada. E medidas de segurança administrativas, que são as proativas ou as reativas. O que são medidas proativas? É aquele cara que faz um monitoramento, faz uma manutenção centrada em confiabilidade, uma manutenção preditiva. E tem os reativos, que são aqueles caras que ouvem um ruído. Opa, vou parar porque tem um barulho anormal. Aquele que vai fazer um walkthrough, uma inspeção, uma ronda pela fábrica ou pelas instalações para verificar se tem alguma coisa que chame a atenção dele. E tem um princípio reativo chamado que é o princípio dos 4 olhos. Ninguém libera nada sem que alguém libere também. Isso é uma coisa que as indústrias adotam muito quando existem pessoas muito bem capacitadas. E o mercado atualmente tem um cara que passou a ser o princípio dos 4 olhos direto no futebol, né? Isso não vale para todos os times, é claro, mas o VAR é 4 olhos. O árbitro são os 2 olhos e o VAR são os outros 2. E isso vale também para a segurança de processos. Os princípios de 4 olhos são medidas de segurança administrativas, proativas ou reativas, dependendo do momento em que isso é feito. Legal, chegamos à hora do gerenciamento dos riscos com confiabilidade. A classe de risco alinhada à confiabilidade requerida é um entendimento da severidade do risco. Lembra? O que é um risco severo? O que é um risco inaceitável para mim? Contra a probabilidade de ocorrência, é o caso do raio que eu falei lá atrás. Quanto mais crítico for o risco, maior deve ser a confiabilidade das medidas de segurança. E como é que eu faço isso? Existem métodos. Esse aqui é um dos que eu costumo ver com maior frequência, tá? É uma matriz em que as empresas pintam de verde, amarelo, vermelho e branco os pontos conforme a sua severidade, sendo o S1 o mais severo e o S5 o menos, e o P1 e o P5 da mesma forma. Ou seja, quanto à probabilidade, desculpem. Ou seja, o cruzamento S1 e P5 é o mais severo que eu posso ter. E o S5 e o P1 é o mais brando que eu posso ter. E aí são atribuídas letras. Ou seja, o que é um risco A, o que é um risco B, o que é um risco C, o que é um risco D. Reparem, o risco A, o vermelho, não é apenas um risco A. Esse risco B aqui, dependendo da severidade, não importa se ele tem a probabilidade 3 ou a probabilidade 4 de acontecer. Ele é vermelho se tiver no S1. E aí, para cada uma dessas planilhas, eles desenvolvem uma defendendo, por exemplo, vamos botar um parâmetro de custo, tá? Que é mais fácil de exemplificar. Imagina que uma severidade é qualquer evento que me custe mais de $1 milhão. Abaixo de $1 milhão é o S2 até 500 mil. De 500 mil até 200 mil. De 200 mil até 100 mil e abaixo de $100 mil. E a probabilidade é, isso aqui, o P5 é, cara, eu tenho uma chance enorme de que isso aconteça. Isso vai acontecer pelo menos uma vez por ano. Eu tenho a probabilidade de perder $1 milhão. Aqui, uma vez a cada 2 anos. A cada 2 anos eu tenho a chance de perder $500 mil ou $200 mil. E por aí vai. Com base nisso, nós podemos dizer que as classes de risco A, B e C requerem medidas de confiabilidade, a confiabilidade requerida muito alta ou alta, para atender os riscos A, B e C. Repara que o B aqui está vermelho e amarelo, porque ele está em 2 regiões, o C idem, o D pode ser branco ou verde, e o E apenas branco. Essas 3 primeiras requer-se uma proteção, ou seja, um sistema ou uma instalação. Investe-se na instalação para que isso aconteça. Uma medida administrativa é o caso lá dos 4 olhos, do VAR,
um procedimento que o cara coloca, vai lá e checa se a porta está trancada todo dia. O cara vai lá e assina no papel, a porta está trancada. E aí eu considero uma confiabilidade requerida normal ou sem medida de confiabilidade, deixa do jeito que está bem. Isso é muito praticado, é claro, num nível às vezes muito mais rebuscado do que esse que eu exemplifiquei aqui para vocês, mas existe o cruzamento dessa planilha com essa. E isso gera plano de investimento de empresa. É estratégico para algumas empresas que consideram segurança o primordial. Nada do que se faça dentro da empresa justifica um acidente. Então, eles colocam as medidas de segurança com confiabilidade muito alta sempre que isso for identificado. E aí, o que eles fazem? O que essas medidas de segurança e confiabilidade fazem? Elas maximizam o tempo médio entre falhas, ou seja, o equipamento quase não falha, ele fica muito tempo operando. E minimizam o tempo médio de reparo, ou seja, quando acontece alguma coisa, o meu reparo é rapidinho. E como é que eu faço para que isso aconteça? Eu faço a eliminação de defeitos, e essa eliminação de defeitos é baseada em metodologias também consagradas. O tal do FIMEA, o RCA, o Root Cause Analysis, análise de causa raiz, a árvore de falha, são métodos que existem treinamentos específicos para eles e que agregam muito valor às empresas. Qualificação de fornecedores. Você às vezes contrata um picareta que diz que vende mundos e fundos e quando você chega lá, o cara só faz besteira na sua fábrica. Isso afeta completamente a confiabilidade da instalação. Mão de obra especializada, treinar o seu pessoal. As pessoas sabem do que estão falando e como funcionam as instalações. Projetos com foco em resultados de confiabilidade, ou seja, o projeto já nasce pensando em uma planta confiável. Eu vou colocar uma tubulaçãozinha aqui de uma espessura um pouco menor porque ela é mais barata. Isso não existe no projeto com foco em confiabilidade. Sobressalentes. Lembra, eu falei para vocês o caso dos sobressalentes? Poxa, imagina que você está numa estrada perdido, fura o pneu do teu carro. Aí quando você vai procurar teu step, o teu step simplesmente é de um diâmetro diferente do resto dos pneus do teu carro e você não pode montar. O teu sobressalente estava errado. Transportem isso para uma realidade em que tem um equipamento crítico que controla a segurança de um processo também crítico e você não tem sobressalente para botar aquilo em operação. Você vai pagar o que pedirem para comprar aquilo em emergência, aquilo chegar a tempo para botar o teu sistema operacional de novo. Isso se não tiver que parar a fábrica. Política de melhoria contínua e lições aprendidas, aquela frase do Steve Jobs. Desenvolver pessoas. Esse aqui é o melhor investimento que toda empresa pode fazer, tanto em segurança quanto em confiabilidade. E aqui a gente pode dizer que é gerenciamento de manutenção, porque a gente falou de mantenibilidade, mas é a tal da manutenção centrada em confiabilidade. Isso aqui é voltado para a excelência operacional. E, já que falamos de manutenção centrada em confiabilidade, o que é manutenção? É a combinação de todas as ações destinadas a manter e recolocar um item no estado no qual possa desempenhar sua função requerida. Ou seja, ele vai voltar a funcionar normalmente. E para isso existem estratégias. Quais são? A manutenção corretiva. Eu tenho um equipamento que eu digo assim, a criticidade dele e a probabilidade de falha dele me permite colocar ele no branquinho. Estão lembrados lá da nossa planilha? Do nosso chart lá de cores? Pois é, deixa ele operar até a falha, ele custa barato. Eu compro essa bomba na Casa e Vídeo e boto ela lá no lugar. Uma manutenção preventiva, são intervenções cíclicas. Ou seja, eu faço uma intervenção, uma revisão a cada X mil horas, a cada 4 ciclos, a cada 2 meses, a cada 10 anos. Isso aqui vale muito, inclusive, para inspeções que são regidas por normas regulamentadoras, tá? O Brasil existe as normas regulamentadoras, NR13 para vasos de pressão, NR10 para componentes elétricos, NR12 para equipamentos rotativos, ou seja, todos eles são baseados em intervenções cíclicas, salvo você tenha alguma coisa melhor, que é a manutenção preditiva, que se baseia no estado de desgaste ou uso dos elementos. Isso aqui você monitora a condição dos seus equipamentos. Para isso existem câmaras termográficas, existem análises de vibrações, análise de lubrificante, uma série de ferramentas que hoje já são bem mais baratas. A coisa de 20 anos atrás, os preços eram só para empresas top de linha, e que hoje a gente consegue monitorar o estado da sua planta, da sua fábrica, gastando muito pouco e com resultado de um payback, sei lá, de 1 ano no máximo.
E aí, por que a gente está falando tanto de manutenção centrada em confiabilidade? Porque ela sofreu uma evolução. A tendência da confiabilidade teve 4 gerações. Eu fiz essa apresentação durante muito tempo só com 3, tá? A primeira geração era até a Segunda Guerra Mundial, era basicamente manutenção corretiva, acidentes eram comuns. O cara chegava lá, quebrou, troca. Não pensava muito no que fazer. Na segunda geração, após a Segunda Guerra Mundial, e pasme, quando tem grandes eventos, grandes hecatombes como uma guerra mundial, são os gatilhos para as melhorias. Ou seja, ninguém mais queria perder uma guerra porque sua arma, pelo que seu avião, pelo que seu tanque falhasse. Os acidentes não eram tratados com a devida prioridade, mas alguém já olhava. E aí surgiu um alto grau de automação, né? Aqui já estamos falando de uma indústria automatizada, uma indústria já com mais cara do que a gente conhece, né? E a segurança ganha foco como resultado do negócio. Em 1982, aqui no Brasil, teve uma planta, a Petroquímica União, sofreu um acidente em que quase desabasteceu o Brasil de gasolina. E esse acidente gerou a NR13, que é a norma regulamentadora para vasos de pressão. Então, a melhoria contínua começa a surgir com um foco muito forte. E aí a quarta geração, que é a indústria 4.0, estratégico para o negócio, alto grau de automação, o operador intervém o menos o possível na planta, confiabilidade em alta e a segurança de processos é prioridade. E a manutenção centrada em confiabilidade, ou Reliability Centered Maintenance, é a aplicação adequada de estratégias de manutenção para, dessa forma, garantir a segurança e confiabilidade dos ativos de uma empresa, reduzindo riscos e falhas. Só que, gente, isso não é nada de bravura. O cara não tem que pular de um prédio com guarda-chuva na mão. Na verdade, busca-se minimizar as condições de riscos e falhas potenciais e funcionais, lembra das nossas falhas lá atrás, e não sucesso através de melhorias técnicas e estratégias de gestão. Sabe-se o que está fazendo. Nada de bravuras, ou seja, deve-se tomar ações de melhoria embasadas, amplamente discutidas de forma multidisciplinar, documentadas e aprovadas em protocolos de modificação. Ou seja, quando a gente discute manutenção centrada em confiabilidade, eu não estou falando só do engenheiro de manutenção. Lá dentro está o operador da máquina, está o pessoal de segurança, segurança do trabalho, segurança de processos, o time de qualidade do produto, reúne-se todo mundo e todo mundo participa da análise. Já conduzi reuniões com mais de 10 pessoas na sala e todo mundo começou a entender o recado. A coisa funciona de uma maneira muito clara. Só que até eu chegar num estágio como esse, eu conduzi umas outras 50 que viraram o muro de lamentações. E aí a gente tem que botar o breque. Para. Nada de bravuras. Enquanto nós não chegarmos a um consenso, nós não vamos para adiante. E aí, quando a gente fala de manutenção, essa foto que está aí do lado, eu tirei de um livro que se chama Ensaios do Cagaço. É bem interessante, porque eu passei por isso uma vez quando eu visitei uma fábrica lá em Camaçari, no polo petroquímico. Quando a gente entra, a gente tem sinais de que algo está por acontecer. Condição geral da planta, tem ruído, você nota má conservação. As plantas de diversos andares, quanto mais você sobe, pior conservado está a fábrica. O nível 0 está até legal, você sobe para o nível 3,5 está ruim. O nível 7,5 está uma bagunça, o nível 12 ninguém vai lá, só pombo, urubu. E aí você fica preocupado, porque a planta tem um risco. As pessoas têm um foco em produzir acima de tudo. Eu não vou parar de jeito nenhum, só se não tiver jeito. O provisório definitivo. Pô, cara, eu tô com um problema aqui. Dá um jeitinho. Tá, mas depois a gente conserta, né? Aquilo não vai consertar nunca. Só se falhar de novo. Mudanças sem gerenciamento. MOC é o Management of Change. O cara que faz aquele provisório definitivo não sabe se aquele material suporta, se ele tem característica mecânica para suportar aquilo. Essa é uma ferramenta da segurança de processos fundamental. Manutenção preventiva nunca é prioridade. Você entra numa reunião de programação e diz assim, cara, eu estou com a confiabilidade daquela bomba ali que joga água lá para o reator que mantém o produto resfriado, eu tenho que fazer uma manutenção preventiva nela agora. Você está maluco? De quanto em quanto tempo você faz a manutenção nela? Pô, é todo ano. Ah, cara, faz em 14 meses. Isso acontece. Manutenções adiadas, itens despercebidos em programações. E essa manutenção que foi adiada, ela vira item comum. Você passa na reunião de programação, está ela lá de novo, e aquela dia mais um mês. E aquela mesma de novo, a dia mais um mês. Aí alguém fala, pô, cara, está adiando muito. Ah, já foi tanto, acho que nem precisa mais fazer. Dependendo da mentalidade da empresa, sai dali.
Vazamentos por selos mecânicos, vedações, tubulações. Planta que vaza é planta perigosa. Recursos técnicos não convencionais. Esse é um termo que a gente usa para ser muito educado para aquele cara que faz gambiarra. Aquele cara que faz aquele gatilho amarrado com barbante, puxa um elástico, dá o jeito dele e depois a gente vê. E as proteções desabilitadas ou bypass, jumps sem controle. As pessoas estão acostumadas a fazer um bypass para eventuais testes. Por exemplo, eu tenho um problema elétrico, eu quero descobrir se um disjuntor está desarmando, eu quero descobrir se eu tenho um problema num sensor, e aí você bypassa aquilo. Só que se você não controla, dependendo do número de bypasses, algum sobra. E esse que sobrou pode provocar um acidente. Então, o controle de bypasses é algo crítico para a confiabilidade e segurança da fábrica. E aí, gente, nem tudo dá certo. As duras lições da confiabilidade na indústria. Esse aqui é um mapinha que eu também copiei da internet, tá? Não pense que eu perdi assim, horas catando essas figuras para dimensionar, porque já tinha isso numa literatura que eu encontrei. Desde 1974 até 2005, tá? Não está Fukushima aqui, eu vou falar de Fukushima, em principais acidentes ao longo dos tempos. E alguns deles marcaram a história porque geraram mudanças nos protocolos de engenharia. Estão eles listados aqui. Flixborough é o primeiro caso que eu vou falar para vocês. Isso é uma refinaria, tá? Ela sofreu um acidente porque houve um protocolo de modificações não estudado. Tinham 2 reatores e eles precisavam fazer um reparo numa trinca em um reator, e o cara, para fazer essa trinca sem parar a fábrica, fez um bypass do primeiro reator para o terceiro. Só que ele não fez um protocolo de modificações e o material da tubulação que foi colocado lá não suportava a pressão e temperatura. Aconteceu uma explosão com várias fatalidades. Essa é a foto da desgraça que aconteceu lá. Seveso, na Itália. Esse foi o acidente mais grave sem fatalidades da história. Milhares de animais de fazenda morreram por causa de um vazamento de um pesticida de um tanque que rompeu, por falta de inspeção e cuidado do equipamento. Isso gerou um impacto ambiental brutal de anos. Crianças com problemas respiratórios, pessoas que vieram a fatalidades indiretas por causa do acidente, e isso gerou a diretiva de Seveso. Foi um dos primeiros tratados ambientais que tratava da inspeção de equipamentos de uma maneira mais severa. Bhopal, na Índia. Esse acidente, eu recomendo que vocês que estão interessados em segurança de processos assistam esse filme aqui, Prayer for the Rain. Ele conta a história do acidente. É um filme que tem disponível, tá? Eu já assisti, eu acho que tem ele no YouTube, se não me falha a memória. Vale a pena assistir. Mostra o típico caso de negligência de segurança do processo e aquela história de, pô, tá funcionando, deixa, não paro para produzir. As pessoas que trabalhavam na Union Carbide, que era essa empresa que acabou falindo por causa desse acidente, tinham um orgulho absurdo de trabalhar para essa empresa e se sentiam felizes por trabalhar mesmo na condição insegura. A cultura era nítida que alguma hora alguma coisa ia acontecer. A Piper Alpha, esse equipamento, essa plataforma explodiu porque uma série de atos e condições inseguras aconteceram. Uma equipe de mecânicos fez uma manutenção em um conjunto de válvulas e retirou uma para reparo e não devolveu. E na passagem de serviço eles não reportaram que estava sem uma válvula. A equipe que assumiu o turno montou sem a válvula, a plataforma explodiu. Chernobyl, procedimento de testes e procedimentos de segurança. Tem um videozinho na internet também muito elucidativo que explica por que fez esse rombo aqui na usina e o reator destruiu a cidade e a Europa inteira sentiu impactos do acidente nessa usina nuclear. Um nítido caso em que as pessoas subestimaram o problema. O problema aconteceu, eles acharam que era algo que estava sob controle, estavam tentando seguir os procedimentos, mas quando viram, não tinham mais como fazer a refrigeração do núcleo e a usina explodiu. E Fukushima, que é um caso muito novo. Esse acidente aconteceu por causa da tsunami do Japão, aquele terremoto que gerou aquela tsunami catastrófica. O problema da localização é um princípio da precaução, instalações de risco em áreas de fenômenos naturais e um plano de evacuação. Lá é uma área sujeita a esse tipo de coisa.
fenômenos de terremoto, tsunamis. Então, o plano de evacuação, por mais que os japoneses sejam disciplinados e tenham se preparado, ninguém nunca imaginou em ter que enfrentar uma tsunami com um vazamento nuclear. Ah, vai ter um vazamento nuclear? Ok. Vai ter uma tsunami? Ok. Os dois ao mesmo tempo? Ninguém está preparado para isso. Então, ou um ou outro. Você tem como impedir a tsunami? Não. Então, talvez ali não seja o lugar de construir uma usina nuclear. Isso é uma coisa que se discute muito, tá? E o Brasil também não deixa de fazer suas crocodiladas, né? Essa aqui é a P-36, só para mostrar que no Brasil teve um marco também, né, de um acidente totalmente evitável e que levou a plataforma a submersão, né? Eu acompanhei ao vivo essa plataforma afundando, acompanhei o estudo de caso do que aconteceu. Era uma situação bem sui generis, tá? Mas que também pode... Na verdade, todos esses acidentes aqui, como eu coloco aqui, cada um desses acidentes pode ser tratado como um caso de confiabilidade e segurança de processos. Um protocolo de modificação teria evitado Flixborough. Uma inspeção teria evitado Sovesso. Segurança de processo e cultura das pessoas teria evitado Bhopal. Permissão de serviço e passagem de trabalho teria evitado Piper Alpha. Chernobyl, os procedimentos de teste interrompidos a tempo teria interrompido. Fukushima, a única coisa que eu posso dizer aqui é que teria que ser feita ali em outro lugar. Então, de todos, o mais inusitado é esse. E se nós olharmos a nível de construção de equipamentos e confiabilidade, todos eles podem ser abordados. Todos, sem exceção. Pessoal, basicamente era esse o recado que eu tinha para dar para vocês, tá? Muito obrigado pela atenção. Eu não sei se o conteúdo acabou passando um pouco do que vocês esperavam. Estou aberto a dúvidas, questões. Eu vou tirar da tela aqui para poder interagir um pouco melhor com a tela do Teams. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu estou aqui à disposição. André, muito obrigada pela palestra. Ela foi excelente. Parabéns. Tem alguém com alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Ou eu posso já começar com as minhas? Tem alguém no chat com alguma dúvida? O pessoal está gostando muito. André, então eu vou começar com as perguntas, tá? Pois não. Dos conceitos confiabilidade, disponibilidade e mantenibilidade, tem algum que se destaque, que seja mais importante? Márcia, de todos esses conceitos, eu diria que os três são importantes igualmente, sendo que, dependendo do que a sua empresa tem como foco, você acaba dando importância a mais de um do que ao outro. Atualmente, o meu caso, eu vivo uma situação de incremento de mantenabilidade. Eu tenho um caso de confiabilidade adequada e identifiquei que a minha mantenabilidade precisa ser melhorada. Por causa daquele gráfico que foi montado lá, que eu mostrei com as barrinhas do que se espera de cada parâmetro de confiabilidade e de mantenabilidade, ok. Eu cheguei à conclusão que a minha confiabilidade pode ser melhorada, eu aumento a minha disponibilidade, mas o meu foco tem que ser em mantenabilidade. Então, qual delas é o mais importante? Depois que você medir, a disciplina te ensina. Você vai avaliar os números e vai descobrir que aquele conceito eu tenho que reparar mais rápido, eu tenho que garantir a confiabilidade, ou seja, que a planta vai operar dentro das características para a qual ela foi projetada num determinado maior período de tempo, e aí a pessoa vai adequando conforme o seu negócio. Eu recomendaria que situações de planta crítica de segurança, principalmente que envolvam altos riscos e produtos letais ou com impacto ambiental, foque fortemente em confiabilidade. Muito obrigada. Pessoal, só queria fazer um aviso. Por favor, coloquem o e-mail de vocês no chat para que nós possamos disponibilizar a apresentação. Deixem o contato e nós vamos também deixar o contato. Deixar o contato da Érica depois, para quem tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento sobre a palestra, sobre o curso, por favor, deixem. A Érica vai deixar o e-mail dela e vocês mandam um contato. Estou vendo que estão deixando os e-mails. Muito obrigada. Vocês irão receber a apresentação. Ainda nas dúvidas, eu tenho mais um questionamento. Enquanto o pessoal coloca o e-mail aqui, eu agradeço a todos. Quais aspectos dentro da manutenção centrada em confiabilidade podem ser um ponto de atenção para a sua eficácia dentro da segurança de processos?
É, isso é realmente um ponto crítico, porque, como eu falei, muitas das vezes, uma reunião multidisciplinar de confiabilidade acaba trazendo diversos pontos de vista. Aquele cara da produção quer produzir, o cara da segurança quer a planta segura. E aí você acaba gerando a dicotomia, tá? O diabinho do lado e o anjinho do outro, tentando te levar por uma análise. Mas, na verdade, a segurança de processos e confiabilidade tem que ser considerada estratégica para a empresa. Ou seja, tem que vir de cima. A cultura tem que mudar desde o topo da empresa. Ou seja, a partir do momento que se diz, eu considero que as minhas plantas têm que ser confiáveis e seguras, e dali para baixo, todos os investimentos e melhorias surgem, aí a gente começa a ter um impacto significativo. Porque hoje em dia, muitas das vezes, a manutenção centrada em confiabilidade, as pessoas colocam a primeira coisa, o que é requisito legal? O que a lei me obriga a fazer a nível de manutenção e de inspeção? E aí você bota aquilo no topo. Gente, aquilo ali é o mínimo. Aqui é para isso que o time de manutenção, o time de produção está lá para fazer. A confiabilidade é um algo a mais. É quando eu termino a minha inspeção, o que um inspetor viu de errado? Por que aquilo aconteceu e como eu evito que aquilo aconteça de novo? Esse tipo de approach, para mim, é fundamental. E se você não tiver isso, o teu plano vai patinar, 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 até você conseguir engrenar com essa cultura. Verdade. É bem... E tu deste agora, né, o quanto é importante a manutenção, o quanto... Mais alguma pergunta, pessoal? O público está... Alguém colocou algum questionamento no chat? Alguém quer falar? Bom, eu ainda temos mais uma pergunta para o André, né? Uhum. Os termos FMEA e árvore de falha são ferramentas de confiabilidade? Sim. O FIMEA, né? É Fail Mode Analysis. E a árvore de falhas são ferramentas para detecções de falhas ou causas raízes de eventos indesejados ou falhas não anunciadas. São métodos, como eu falei quando eu toquei nesse assunto, que existem treinamentos específicos, a segurança de processos é muito embasada em FIMEA, tá? Os métodos das análises de risco são embasadas nisso, chama RASOP, as análises de risco operacional. E eu já conduzi alguns casos e são métodos razoavelmente trabalhosos, mas os resultados são realmente fantásticos e requerem um certo embasamento das pessoas. Então, eles sim, são ferramentas da confiabilidade, mas são mais do que isso. São ferramentas de detecção de problemas, mapeamento de falhas. Então, mesmo que você não tenha um programa de confiabilidade implementado, ter conhecimento de FIMEA, análise de falha, root cause analysis, ou algum método de análise de solução de problemas, as pessoas usam muito o Ishikawa, né? Aquela espinha de peixe toda desenhada de causa e efeito. Aquilo é um estudo bem mais direto e intuitivo. O FIMEA é algo que a gente, quando vê, poxa, eu tenho certeza que o meu problema está aqui. Quando você termina uma análise por um FIMEA, você, puxa, eu estava enganado. Eu estava obstruído por uma visão que eu poderia ter tido mais clara depois que eu concluo a análise. Obrigada. Nós temos uma pergunta do Robson, que ele pede para comentar sobre os indicadores. Você pode comentar sobre indicadores proativos associados à RCM? Sim. Os indicadores proativos, muitas das vezes, o próprio termo proativo já diz, eu estou tentando antecipar alguma coisa. Ou seja, se eu tenho um KPI, ou um Key Performance Indicator, como eu mostrei lá, confiabilidade pode ser um KPI, mantenabilidade pode ser um KPI, disponibilidade pode ser um KPI, índices de falha, tempo médio entre falhas, e a gente consegue uma projeção daquilo, você consegue ter uma antecipação e uma tendência do que você quer fazer. Ou seja, quando você o ideal é quando você mapeia uma planta, você mapeia cada equipamento dessa planta. Eu batizei esses caras de maus colegas. São aqueles equipamentos que falham toda hora. E você tem uma tendência nítida, quando você começa a mapear esses KPIs, essas tendências proativas, de que você chega à conclusão que, pô, esse cara é que me enche o saco e ele vai falhar. E você intervém antes da falha.
você deixa de ser reativo, mas você não tem uma metodologia, vamos dizer assim, ainda definida do que você vai fazer, mas aquele número te salta aos olhos. E aí você quase que se obriga a ter um planejamento de sobressalentes, um plano de manutenção para saber exatamente o que fazer, quem você vai contratar para atuar junto com você. Você sabe o que está fazendo? Quanto tempo eu vou ficar parado para fazer isso com segurança? Tudo isso é uma atividade proativa, alguns são tendenciáveis, são KPIs, e outros são boas práticas proativas. Nunca deixe de ter esses dois pontos de vista ao mesmo tempo. Os números te mostram o quê? Os planos te mostram o como. Respondido, Robson? Respondeu, Robson? Gente, mais algum questionamento? Deixa eu ver aqui. O pessoal está elogiando muito a apresentação. Parabéns, realmente. Muito obrigado. Está de parabéns. Gente, nós vamos deixar agora, né, os contatos da Érica, Nicole, para quem, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser saber mais sobre o tema, a gente pode passar as perguntas, né, que alguém tiver depois, quando assistir, olha, eu lembrei, na hora não me dei conta, mas eu gostaria de perguntar. Nós passamos para o André, as meninas vão deixar o e-mail aqui, elas trabalham com a gente no Senai CETIC, vão encaminhar as perguntas e também vão deixar o contato para caso alguém tenha dúvidas, queira receber informações sobre o curso de segurança de processos, que está para começar agora, dia 26 de abril, a 4ª turma desse curso, um curso bem procurado, com grande sucesso. O André é nosso especialista, vai estar no curso também com vocês, aprofundando mais o tema, tratando melhor. Então, André, muito obrigada. Agradeço a tua participação, agradeço a participação de todos. As meninas vão deixar o contato aqui. Obrigada. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e esperamos nos ver aí em breve. Obrigada. Até logo. Márcia, Até tchau. Logo. Obrigado. Tchau. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.